Shalom, feliz semana para o povo de Deus, shalom, shalom para todos, shalom, Haverim, shalom, paz, amigos. Nós vamos agora dar um trabalho, fazer um trabalho que é tratando das lições, né? E nós vamos tratar da lição da Escola Sabatina, que é da Igreja Adventista. Nós temos um ministério existe um ministério da Igreja de Lagoa Seca. Abraços para meu povo lindo. Tudo bom, minha classe? Tudo bom, minha galera? Tudo bom, minha igreja de Lagoa Seca, Monte Gordo, Camaçari? A lição que nós iremos abordar é a lição de número 7, que ela fala sobre aos mais pequeninos, né? A lição, a lição ela começa falando sobre os pequeninos, aos mais pequeninos irmãos. E o verso áureo da nossa lição hoje, ele se encontra, verso áureo é o verso para memorizar para aqueles que não sabem. O verso áureo de nossa lição está em Mateus 25, abra suas Bíblias rapidinho, e nós iremos abordar uma visão ampla, certo? E nós estamos na lição de sábado, então vamos fazer uma visão ampla, geral, básica, do que será abordado nessa semana, tá certo? Então vamos lá, vamos para Mateus 25, no seu versículo 34, que diz assim, o versículo diz, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Mateus 25, 34. Bom, meus irmãos, a verdade é que desde o Antigo Testamento, a despeito de algumas doutrinas, né, que ensinam que a graça, as obras, essas coisas não existiam, que era só lei, que, enfim, eu não vou nem adentrar nesses assuntos, né? Mas o Deus de amor, ele sempre foi um Deus de amor desde o Antigo Testamento, senão ele seria um Deus que muda, né? Isso é uma falácia. E como prova disto, que até na própria lei existe o amor, existe as obras, né? Como a palavra tzadik, né? Sedaká, que são regras de justiça, de praticar justiça para com as pessoas, né? Isso sempre existiu, mas infelizmente as pessoas quando lêem só o Novo Testamento, elas dificilmente elas terão essa compreensão, né? Mas eu não vou adentrar nesses quesitos doutrinários e vou trazer apenas, até porque a lição dela também não aborda, né? Ela vai trazer os assuntos que são pertinentes, meus irmãos, sobre a obra evangelística, sobre mordomia. A lição está falando de mordomia cristã. O que é mordomia cristã? Nós somos todos gestores da palavra, gestores das coisas, né, dos bens que são de Deus. Adão e Eva foram colocados para serem gestores, foram os nossos primeiros mordomos, tá certo? Então a lição, o trimestre inteiro é falando sobre mordomia, que é muito amplo o campo da mordomia. Vai falar de dízimo, oferta, mas somente isto? Não, já falamos, né, até nas lições anteriores. A mordomia também é ajudar o teu próximo, saber gerir o tempo, né? Existe uma linguagem que fala assim, são os 4 T's da mordomia: templo, tempo, talento, tesouro. Templo, podemos falar do cuidado do templo, do lugar onde nos congregamos, sim, mas o templo principal somos nós mesmos, porque a Bíblia ela diz que nós somos templo do Espírito Santo, não é isso? Então é cuidar do nosso corpo, né? Aquilo que Deus nos deu para poder gerir, cuidar, de administrar. E esse leque também se abre. Temos o T de talento, que são os seus dons, aquilo que você sabe fazer, que você não vai usar apenas na sua vida secular, mas também para o reino de Deus. Tesouros, suas finanças, aquilo que você recebe, né, no seu monetariamente, aquilo que você saber aplicar corretamente para a sua vida. A Bíblia ela ensina, essa doutrina ensina isto, é bíblica, mas também
aplicar para o reino de Deus. Aliás, a lição ela veio falando na lição, né, a lição 6, que a anterior, né, antecedente a esta, que fala onde está o nosso coração, ali estará o nosso tesouro, e é bíblico, né? E também fala sobre falamos sobre o tempo, né, que é administrar nosso tempo para poder termos uma vida saudável, uma vida ordenada para com nossa família, nosso trabalho e para a obra de Deus, ter o tempo específico para Deus. Então, falamos sobre tempo, o talento e o tesouro, tá certo? E falando agora aqui de uma forma mais ampla, a lição ela vem abordando o cuidado que nós devemos ter para aqueles que são as criaturas, que são essas pessoas de Deus, que tudo pertence a Deus e estamos nessa terra para administrar, para sermos bons gestores, bons mordomos administradores. Aliás, é a lição desse trimestre todo, né? Administradores fiéis à espera, né? Administradores fiéis à espera do mestre. E uma visão ampla dessa lição de 7, ela aborda assim, meus irmãos, podemos trazer como lição que o povo de Israel ele foi comissionado, foi escolhido para poder ser bênção e levar o evangelho, o nome do Eterno, o amor, a justiça, a lei, né? Levar as características, levar o conhecimento do verdadeiro e único Deus a despeito de todas aquelas divindades e falsos ídolos que eram adorados por pessoas que não conheciam o verdadeiro Deus, tá certo? E não era somente isto, era levar o que esse Deus ele é. E se ele é amor, ele sempre cuidou dos próximos, sempre cuidou de todas as pessoas e educou, tentou pelo menos educar, direcionar o povo de Israel para este cuidado. Né? Nós somos, vamos dizer assim, ferramentas, ainda que limitadas, falidas, mas que quando nos colocamos à disposição de Deus, ele nos usa para a sua obra, e é a obra de cuidar do nosso próximo. Aliás, a lei ela é basicamente, né, podemos dizer assim, basicamente dividida, né, em amar a Deus e amar ao próximo, tá certo? E em Deuteronômio 15, 4, é uma das provas que Deus ele nunca foi do seu querer que houvesse pobres, né? Pessoas pobres, pessoas carentes, com dificuldades, pessoas passando fome. Só que ele diz que não queria, está escrito aqui, ó, Deuteronômio 15, 4, que diz assim: não deverá haver pobre algum no meio de vocês, pois na terra que o seu Deus lhes está dando como herança para que dela tome posse, ele os abençoará ricamente. Então nunca foi o ideal, meus amados. Nunca foi, nunca o ideal. Só que depois do pecado e da persistência dos pecadores, de nós errantes como somos, infelizmente Deus já sabia que, ainda que existisse o ideal, o mundo real pós o pecado iria estar em choque. E Deus sempre trouxe formas de poder tratar desses assuntos. Então nunca foi do ideal de Deus que houvesse pobre. Essa desigualdade, né? Desigualdade social e tudo mais que se alastrou e até nos dias de hoje existe, né? Então era o intuito de Deus que todos tivessem uma vida boa, né? Eles fossem abençoados, prósperos. Só que sabendo que o real, infelizmente, o que não deveria ser o real, né, iria entrar em choque com o que era idealizado por Deus, ele sabia que haveria, e ele coloca em versículos mais adiante, que é Deuteronômio 15, 11, ele diz assim: sempre haverá pobres na terra, portanto, eu lhes ordeno que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre quanto para o necessitado de sua terra. Pois é, meus amados, esse era o nosso Deus. No Deuteronômio 15, vamos ver agora em Mateus 26, no Novo Testamento, o que Deus diz: pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão, né? Então sempre Deus diz que até a volta dele, infelizmente, isso vai ocorrer.
Porque o pecado não foi retirado totalmente do mundo, né? E existe ainda o egoísmo, existe a falta de empatia, de compaixão, infelizmente, né? Ou a omissão, né? Que muitas das vezes somos omissos, e essa é uma verdade que não deveria existir, mas existe. Então, a missão do Salvador incluía, sim, meus irmãos, trazer alívio espiritual para espiritual e material para os sofredores. Onde está escrito isso, Diego? Vamos dar uma olhadinha? Lucas, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Nós podemos ver aqui que o tratado de Deus, ele para com o próximo, que ele quer que nós nos disponhamos, estejamos dispostos e nesta obra, nesse cuidado, ele não é somente espiritual. Claro, você não vai chegar para pregar a palavra de Deus e aquela pessoa está passando por necessidade. Será que ela facilmente irá te ouvir? É difícil. Então Deus, ele quer que seja tratado todo o conjunto daquela pessoa. Lógico, abrimos um parênteses aqui, que Deus, ele também não quer dizer que ele a Bíblia não está em concordância com essas ideologias, né? Que você vai sempre estar dando peixe. Não, você dá o peixe, mas também você dá a vara, ensina. Existem várias formas de se ajudar o pobre, não que você somente necessariamente tenha que dar a comida de mão beijada. Há casos e casos, né? Contextos e contextos, tá certo? Vamos ver aqui o 19. E anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Nós vemos aqui, fala de cego, fala físico, cuidar das necessidades físicas, sim, emocionais também, e espirituais, porque fala de salvação para aqueles que são do seu povo. Sim, é esse o Deus. Então nós vemos desde o Velho Testamento e o Novo Testamento, isso aqui é apenas uma visão geral. Tá começando a chover, viu, gente? É a bênção de Deus aqui na zona rural de Lagoa Seca. Então, meus irmãos, amar ao próximo e ajudar os que estão passando por necessidade é mandamento. Muitas das vezes nós pregamos e falamos da lei, tem que ser falado, né? Porque não existe a abolição totalmente das leis de Deus, mas esquecemos que dentro desse contexto de mandamento existe amar o próximo. Amar o próximo não é apenas não vou matar, não vou roubar. Isso também, mas também trazer provisão quando necessário para as pessoas que são necessitadas. Isso é ser um gestor, um mordomo, certo? Ser um ministro do Evangelho de Deus, certo? A obra de beneficência em Israel é um dever coletivo e individual, ou seja, você tem o seu dever individual, como igreja que e tem o seu dever coletivo, como igreja que somos. Amém? Então, meus irmãos, existia até, dentro do contexto das leis da agricultura, o sábado do 7º ano, era conhecido como sábado, um descanso para a terra, né? E isso nós poderemos falar mais adentradamente, né? Com esses professores que eles se apeguem a esses detalhes, aos nossos professores de escola sabatina. Que dentro desses detalhes existem princípios muito bons, elementares para serem aplicados. Porque dentro desse contexto de descanso da terra, né? Ele fala do direito do faminto e ele também fala de alimentar, do direito de prover aos famintos e o direito desses famintos se alimentarem até mesmo saber aonde, meus irmãos. Vocês podem até achar que não, mas dentro daquele contexto, até dentro da seara alheia. Deuteronômio 23, 25. Abra aí sua Bíblia e vamos ver se é isso mesmo. Temos que provar com base na Bíblia, não é isso? Então nós vamos abrir nossa Bíblia aqui online, Deuteronômio 23. Opa, dá licença aqui. Deuteronômio 23, nós vamos ver aqui o versículo 25. Olha que interessante, meus irmãos. E que, inclusive, mediante determinado contexto, não é considerado pecado nem mesmo no dia de sábado, viu? O que muitos fariseus eles não entendiam, mas, enfim, não vou entrar nesses deméritos. Aqui, ó. Se entrares, vou até ver se eu consigo aqui dar uma frisada.
Isso. Aqui. Ó. Eita. Acabei aqui mexendo demais, mas enfim, vamos frisar aqui, ó, a parte que está em branco. Se entrarem na plantação de trigo de seu próximo, poderão apanhar espigas com as mãos, mas nunca usem foice para ceifar o trigo do seu próximo. Por quê? Porque não era para você arrancar para vender em quantidade grande e excessiva, mas tratava-se de um contexto de necessidade. Quantos lembram aí que no dia de sábado os discípulos estavam trabalhando, ministrando, e aí sentiram fome, né, andando? Imagina aí o contexto daquela época, sol quente, andando, não tinha carro, não tinha, cavalo, mas as condições deles ali naquele momento não havia. E eles entraram e colheram espigas para comer. E os fariseus, sem entender muitas passagens da Bíblia, disseram que no sábado eles estavam trabalhando, sendo que não estavam trabalhando. Eles estavam arrancando, comendo algo. E tinha a base bíblica? Aí está. E essa base bíblica servia para aqueles que estavam famintos, aqueles que estavam desprovidos de mantimento, necessitados. Então, provas aqui inequívocas de que desde o Velho Testamento Deus tinha esse princípio, esse contexto, essa doutrina hoje de ser mordomo gestor das bênçãos, das coisas que Deus fez, de tudo que Deus fez. E os pobres, viúvas, órfãos, eles se enquadram nesse contexto. Desde o Antigo Testamento, né, Deus sempre procurou por gestores, sempre indicou nós a tratarmos e cuidarmos dos nossos semelhantes. Até mesmo não sendo da igreja, não sendo, lógico, primeiros da casa, primeiros da fé, mas também aqueles que não são da fé. Tá certo? Olha só o que mais a palavra de Deus diz. Novo Testamento aqui, Lucas 7,19 diz: E os enviou ao Senhor Jesus para perguntarem: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Muitos sabem que aqui foi o contexto de João, né? E aqui está escrito, deixa eu tirar essa cara feia daqui. Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para perguntarmos: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar por outro? A indagação de João, porque estava sofrendo preso e Jesus não havia ido lá, né? Mas enfim, vamos adiantar aqui. Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. O que nós podemos ver nesse texto, trazendo uma visão geral de toda a semana, tá certo? Vou repetir para entender, é que no cuidado com o próximo abrange, se fala de doenças graves até, inclusive, viu, meus irmãos? Fala de um cuidado físico, tá certo? Doenças graves, espíritos malignos. Isso nos remete a quê? Ao contexto espiritual. E concedeu visão a muitos que eram cegos. De uma forma análoga, nós podemos aplicar também espiritual aqui e físico, porque a cegueira ela também pode ser uma cegueira física, como a cegueira espiritual. Fazendo apenas uma aplicação que a Bíblia ela endossa, não que o texto queira dizer necessariamente isto. Tá certo, meus amados? Muitas das vezes Deus não responde de imediato ou não responde nossas expectativas. E dentro desse contexto aqui de João, olha a resposta de Jesus. Então ele, ou seja, Yeshua, Jesus, respondeu aos mensageiros que foram enviados por João: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Ou seja, ele fez questão de continuar fazendo o que estava para poder que eles vissem, presenciassem. E diz assim: os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E as boas novas são pregadas aos pobres. Quais são essas boas novas? É o evangelho, o ensino da palavra. Boas novas entra o contexto espiritual da questão. Tá certo, meus queridos? Só para podermos comprovar e termos uma visão geral do que é realmente que a lição vem tratando essa semana. Então, meus amados, a Bíblia, ela nos diz, nos ensina, né, nos motiva a sermos
proativos na caridade. Pois essa atitude de ser proativo na caridade, ela é a atitude que expressa, ela faz parte da verdadeira religião. Não é somente isto, não, mas é também isto, sim. E com que base nós podemos ver isso? Vamos ver o que Tiago fala. Tiago fala da lei? Sim, fala. Mas ele fala também de outro aspecto da lei, de outro aspecto do ensino do evangelho. E ele ainda diz, esta é a boa e verdadeira religião. Vamos ver o que Tiago diz. Aí está o texto, propriamente dito. Tiago diz, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. Qual? Quem vai ler comigo? Chega mais de junto aqui, vem cá. Ó. Cuidar dos órfãos e das viúvas e em suas dificuldades. E não se deixar corromper pelo quê? Pelo mundo. Quando fala pelo mundo, no contexto mais aprofundado, tem Bíblia que até fala por filosofias, por ideologias, tudo isso aí entra. Não se deixar corromper. Por quê? Porque tem que estar intrínseco. Eu vou ajudar meu irmão, mas eu vou ajudar meu irmão de acordo com o que diz a palavra, não de acordo com o que diz as coisas desse século. Aliás, a Bíblia diz para não nos moldarmos com as coisas desse século, dessa vida, né? Então é a verdadeira ajuda da forma verdadeira, que é a forma bíblica. Ou seja, ajudar em todo o contexto, no conjunto dos fatores, sem deixar de anunciar a verdade da palavra de Deus. Sem também deixar de ajudar, não somente dando peixe. Lógico, você dá peixe na medida do possível, diante do contexto, sim, mas também direcionando, capacitando aquela pessoa dentro da sua realidade também, né, ou da realidade da igreja, a também a instruir ela, a entregar nas mãos dela a vara para que ela também possa pescar o seu próprio peixe. Entra tudo no pacote? Pode ter certeza, porque a palavra de Deus diz assim. Mas o mundo ele termina dizendo assim, só dê, só dê, só dê, só dê, só dê, e pronto. Não. Marxismo, comunismo, socialismo, deixa esses ismos e vamos ficar para o que a palavra de Deus diz, tá certo? Mas ajudar o próximo, isso é irrefutável, isso é inegável, tá bom? Esse texto aí, meus irmãos, é um dos textos que nos ajuda a ter uma visão geral, ampla do que vai ser abordado nessa lição. Tudo aqui eu vou colocar só na de sábado. Depois nós faremos vídeos mais resumidos, mais menores, né? Porque diz assim, a gente pensa que às vezes nós só estamos ajudando, quando estamos ajudando ao próximo, estamos só beneficiando aquela pessoa. Não, não, não. E esqueça isso. Ainda que essa pessoa até ela queira tomar, tirar, né, ser malandra nessa questão, não se preocupe não, porque o primeiro beneficiado é você, sabiam disso? Aqui está dizendo assim, ó, quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá muitas maldições. Meus irmãos, existem bênçãos que nos são dadas. É só dinheiro? Não. A sua vida espiritual, o seu eu é diminuído, o Espírito Santo é mais em sua vida. É uma gama de bênçãos e cada uma vai ser dada de acordo com o que Deus quer, com o que Deus e com o que você precisa. Vamos para Salmo 41. Salmo 41, o que está dizendo lá? Olha que coisa linda, meus irmãos. Olha o que o Salmo está dizendo. Como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempos de adversidade. O Senhor protegerá, vou continuar, e preservará sua vida. Ele o fará feliz na terra e não o estragará ao desejo dos seus inimigos. O entregará, perdão. Ficando velho, a visão vai ficando um pouquinho mais detenhorada, né? Vai sucumbindo a visão. Então, meus irmãos, somos abençoados. Às vezes nós olhamos assim, estamos passando. E outra, eu digo a vocês por experiência, estamos passando por momentos difíceis, e aí você, precisando de ajuda, vai lá e dá. Você que tem já mais discernimento, né? A vida espiritual pede muito isso, intimidade com Deus, e aí você vai lá e ajuda, precisando de ajuda. Meus irmãos, não, é um remédio maravilhoso. Lógico que respeitando
limitações de cada um, cada mente uma mente, né? Às vezes é forte demais a pancada, não é tão fácil assim. Mas eu já me esforcei, já aconteceu, e acredito que com vocês também dessa classe, acredito com vocês também que estão assistindo aqui o vídeo. Faça essa experiência, e eu acredito que muitos já até passaram, talvez esquece, às vezes é muito forte, mas pratique. Se ajudando, o beneficiado é você. Acredite, sabe por quê? É a palavra de Deus que está dizendo. Não é somente eu, meramente eu, humano, dizendo. Certo? Eu sou nada, nada sou. Agora, meus irmãos, eu trago um texto bíblico que ele poderia servir de motivação até maior do que a nossa. De é, 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 porque sou beneficiado, né? Primeiro porque o próprio mestre, o próprio Yeshua, o próprio Jesus, né? Ele diz que na pessoa do necessitado você está ajudando ele mesmo, o eterno, ele mesmo, o Jesus. O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram, alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Isso é uma forma de você ajudar o Senhor na pessoa do necessitado. Esse é um dos tópicos da lição. Vamos lá? Olha que texto forte, meus irmãos. Olha como o homem conhecido como reto, íntegro, né? Que era o Jó, escolhido para demonstrar o caráter e a capacidade do Deus de Israel ser amado, mesmo quando perde tudo, uma pessoa perde tudo. E escolhido foi Jó. O que estava em jogo era o caráter, o amor do eterno Deus. E ele lá levantado nessa, né, todos conhecem a história, mas olha o texto de Jó. Como ele trata? Ele trata as pessoas que necessitadas. Jó ele trata como seus familiares, meus irmãos. Olha que lindo. Olha porque que ele também porque ele era conhecido como reto, íntegro, justo. Vamos lá do 13. O que estava à beira da morte me abençoava, e eu fazia regozijar-se o coração da viúva. A retidão era a minha roupa, a justiça era o meu manto e o meu turbante. Eu era o quê? Os olhos do cego e os pés do aleijado. Eu era o pai dos necessitados e me interessava pela defesa de desconhecidos. Quebrava as presas dos ímpios e dos seus dentes arrancava suas vítimas. Meus irmãos, cadeias podem ser quebradas e uma das formas é ajudando o seu próximo. Uma das formas, é um dos ofícios, um dos deveres, na verdade, um dos deveres do ofício que se chama ser mordomo de Deus, tá certo? Um mordomo fiel. Dentro dessa visão geral, ampla da lição, do que nós iremos aprender nessa semana, meus irmãos, existe algo muito interessante, um contraste, algo até triste, né? Um lado alegre e uma visão triste, que é o contraste entre os discípulos e o jovem rico. Primeiro vamos ver os discípulos. Os discípulos largaram tudo, meus irmãos. Olha o que está escrito aqui, Mateus 19, 27, diz assim, ó: então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te, que será de nós? Às vezes acontece de a gente, né, nos perguntar e ter um pouco de, sei lá, temor, né? Mas olha a resposta de Jesus. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Isso é promessa. Isso é promessa de Deus para aqueles que largaram tudo para seguir o Mestre Jesus. E quando fala tudo, em tudo também, porque em tudo ele ensinou. E de tudo que ele ensinou está o cuidado para com o nosso próximo, certo? Agora, em contraste, nós temos o jovem rico, né? Que não é muito feliz o final dele. E esse alguém que infelizmente foi um triste, um contraste, né? O contrário dos discípulos, alguém que negou o discipulado. Negou o discipulado. É o jovem rico e diz assim, Mateus 19, 16 a 22, diz assim, antes do texto que foi lido, né? Diz assim, alguns versículos antes. Eis que alguém se aproximou de Jesus e ele perguntou: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom?
Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. É verdade isso? Sim, porém, não pode se dissociar algo, um ensino de outro. Por quê? Porque ele continua o texto. Quais? Perguntou ele, o jovem rico. Jesus respondeu de imediato: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Ele citou apenas, né, os básicos, não precisava citar todos, né? Honra teu pai e tua mãe, amará teu próximo como a ti mesmo. Disse o jovem, o que ele disse a ele? A tudo isso eu tenho obedecido. O que me falta ainda? Será que ele tinha obedecido realmente a tudo? Não estava faltando algo? Tava. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu, meus irmãos. Depois, venha e siga-me. O que foi que ele disse? Afastou-se triste. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas, o seu coração estava apenas nas riquezas. Um adendo, não, uma ressalva, você pode até chegar a ser rico. O problema é o seu coração estar na riqueza, é amar a riqueza e não somente tê-la e usá-la em benefício do evangelho, em benefício do próximo, do seu próximo. Meus irmãos, e segundo rege a história da teologia, a história, esse jovem rico se apegou a isto, negou o discipulado, se afastou, e a história dele, o final, não é boa. Segundo rege a história, depois que teve a destruição do templo, Roma invadiu e teve uma catástrofe muito grande para aqueles que especialmente não obedeceram, não se atentaram ao ensino de Jesus, da profecia, para que eles fugissem. Muitos, em vez de fazer o que Jesus falou, resolveram ficar. Entre eles estava o jovem rico. E o que ocorre? Negou o discipulado por causa da riqueza. Sabe o que aconteceu? Perdeu tudo. Na destruição do templo no ano 70. Perdeu tudo. E perdeu tudo que eu digo é tudo mesmo. Perdeu tudo. Seus bens físicos, bens materiais, e perdeu a sua salvação, porque perdeu sua vida nessa triste ocasião da invasão a Jerusalém, da destruição nos anos 70. Fica a dica. Qual a opção devemos seguir? Qual o ensino? De que lado estamos? Dos discípulos ou do jovem rico que negou o discipulado? Então, meus amados irmãos, assim como dentro da mordomia tem a questão que já foi estudado, né? A questão dos dízimos e oferta, né? Malaquias 3, lá é inserido, mas a mordomia não é tão somente isto, tá certo? Nunca foi, na verdade, desde o Antigo Testamento até o Testamento Renovado. Meus irmãos, e uma prova disso está em uma pessoa que era rica, pecadora, publicana, Zaqueu, né? Muitos conhecem a sua história. E, meus irmãos amados, dízimo e oferta não somente, mas também ajuda para com o teu próximo, ajuda com as pessoas necessitadas, carentes, enfermas, aqueles que têm fraqueza espiritual, fraqueza física. Vamos ler o que o texto diz de Jesus, o que ele fala no final, que é lindo. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Isso aqui é Lucas 19, 1 a 10. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Ali havia um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, chefe, viu? Rico. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, baixinho, né? Não o conseguia por causa da multidão, não conseguia ver. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Subiu, né, no pé de figueira para enxergar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse. Jesus olhou, viu e disse: Zaqueu, desça depressa, eu quero ficar em sua casa hoje. Meus irmãos, muitos fariseus zelosos, né, extremistas, quando viram isso, foi um absurdo para eles. Então, ele desceu rapidamente e recebeu com alegria, né? Quebrando até as expectativas, e assim, correspondendo às boas expectativas. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha o que ele disse: olha, Senhor, vocativo aqui, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém eu extorquir alguma coisa, ou seja, extorqui alguém de alguma coisa, fiz mal, roubei, devolverei 4 vezes mais. Olha o que Jesus diz.
Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E isso serve para a nossa reflexão. Será que como é que nós estamos? Como estamos como verdadeiramente filhos de Abraão? Será que realmente em nossa casa há salvação? Bom, é o que a lição vem discorrendo com... você faz isso para ganhar salvação? Não, é para demonstrar que é salvo. É a ordem dos fatores que muitas das vezes atrapalham o entendimento. Não é barganha, é um coração renovado em obediência, em demonstração de gratidão para aquele que salvou. Primeiro, porque a graça veio primeiro, porque ele salvou. Depois, eu faço em gratidão e obedeço como? Sendo um bom gestor. Apenas dízimo, oferta, essas coisas? Não, também. Ajudar o seu próximo, amar o próximo como a ti mesmo. Amém? Vamos estudar essa lição que está maravilhosa. Eu conto com vocês todos. Shalom. Paz para todos.